Olá pessoal, bom dia. Na aula de hoje a gente vai começar estudando a posição relativa de retas, tá? Nas aulas passadas a gente estudou a reta, certo? A gente estudou o plano, tá? Então agora, a partir desse momento, a gente vai começar a entender quando, por exemplo, duas retas são paralelas, se elas são paralelas, né? Se elas são concorrentes, ou seja, se elas vão se interceptar, tá? Então, a gente vai começar a estudar a partir desse momento essas posições relativas de retas que vocês vão entender melhor do que se trata no decorrer do vídeo, tá? Então, essa é a nossa aula dia 25, tá? E nós vamos iniciar aqui exatamente com um axioma, tá? O que esse axioma? Ele é um axioma advindo lá da geometria plana, tá bom? Lá da geometria plana. E ele diz exatamente pra gente, ó, dado dois pontos, tá? Eu tenho dois pontos de um plano, existe uma única reta no plano que contém estes pontos, certo? Então, a história é simples, né? Eu tenho um plano, por exemplo, eu teria um plano, tá? Teria um plano qualquer. E aí eu pegaria dois pontos nesse plano, certo? Então vai existir uma única reta neste plano que contém esses pontos, né? Então, por exemplo, existiria uma única reta que passaria por esses dois pontos. É o que a gente já conhece muitas das vezes, diz o seguinte, dois pontos é o suficiente para determinar uma reta, né? Por dois pontos passa uma única reta, enfim. Então, esse é um axioma interessante. Bem, além desse axioma, eu vou precisar também de um teorema que diz exatamente o seguinte, dado duas retas distintas, R e S, por exemplo, de um plano, tá? Ou elas têm pontos em comum, ou elas têm um único ponto em comum, tá? Então, eu tenho duas retas distintas. Então, quando eu falo distintas, elas não são iguais. Por exemplo, a gente não teria a mesma direção para essa reta, tá? Então, ou elas não têm pontos em comuns, no caso elas seriam paralelas, tá? Não teriam pontos em comuns, ou elas teriam um único ponto em comuns, ou seja, elas estaria nesse sentido, tá? Então elas não seriam paralelas, aí elas teriam um único ponto em comum. Eu poderia chamar aqui um ponto I, tá? Então esse teorema basicamente ele diz isso. Sempre que eu tenho duas retas distintas, então ou elas têm ponto em não têm pontos em comum, que é esse caso aqui delas serem paralelas, ou elas têm um único ponto em comum, porque uma vez que ela é distinta, tá? Então a gente está meio que excluindo o caso em que ela fosse igual, no caso uma reta estaria em cima da outra. Então a gente teria essa é a análise desse teorema, tá? Perfeito, pessoal. Vamos lá. Aí vamos começar realmente as definições que nos importam. Bem, duas retas R e S são ditas paralelas distintas, tá? Se elas estão em um mesmo plano e não têm pontos em comum, tá? Paralelas distintas. Então, ó, se a gente fosse fazer um desenho, a gente poderia entender isso daí da seguinte forma, tá? Poderia entender isso aí da seguinte forma, tá? Tu tem um plano, tá? E aí, tu teria duas retas, tá? Então, dizer que ela é paralelas distintas, elas precisariam estar nesse plano, tá? Precisariam estar nesse plano e, além disso, não tem pontos em comuns, ou seja, elas são assim mesmo, tá? Ou seja, elas nunca vão se tocar. Então, a gente teria esse esquema aqui, tá? A gente teria esse esquema nesse caso, teria uma reta R e S. Então, ó, entenda, vamos dizer que essas duas retas são paralelas distintas se elas estão no mesmo plano e não têm pontos em comum, tá? Perfeito. E duas retas R e S são ditas concorrentes se elas se interceptam. Então, nesse caso, a gente estaria já teria uma abordagem, né, visual dessa maneira, tá? Dessa maneira aqui. Então, a gente teria um plano, certo? Um plano qualquer. E
aqui tu teria duas retas e elas vão ser concorrentes quando elas se interceptam. E mais precisamente, pelo teorema acima, né, ela acabar se interceptando em um único ponto, tá? Em um único ponto. Perfeito. Vamos lá. Outra definição. Retas coincidentes. Bem, retas coincidentes são ditas paralelas coincidentes, tá? Ou seja, nesse caso a gente teria, elas seriam paralelas porque uma estaria em cima da outra, poderíamos dizer assim, tá? Não seriam, elas seriam paralelas porque elas teriam a mesma direção. Só que uma estaria em cima da outra, ou seja, teriam paralelas coincidentes, né? As retas coincidiam, tá? Perfeito. Vamos continuar. Outra definição interessante é que duas retas RS são ditas reversas se elas estão em planos distintos. Então, por exemplo, eu tenho aqui um plano π, tá? E aqui um π1, por exemplo. Aqui tu tem um plano π2. Então, quando essas retas vão ser reversas? Quando elas estão em planos distintos, tá? Elas não estão no mesmo plano, tá? Então, nesse caso, a gente diz que elas são reversas, tá? E a gente já viu, por exemplo, condições de vetores, condições para que vetores sejam coplanares, tá? Ou seja, eles estejam no mesmo plano ou não, tá? E a gente vai, a partir desse momento, estudar realmente como eu posso identificar quando duas retas, por exemplo, ou elas são paralelas distintas, quando as retas são concorrentes, quando as retas são coincidentes, quando as retas são reversas, tá? Então, é isso que a gente vai... A posição relativa de reta é exatamente isso que ela estuda, tá? Ela estuda exatamente essas coisas. Então, ó, vamos iniciar. Sejam R e S retas com vetores diretores R e S, tá? Não vão confundir, tá? Quando eu escrever só o R e o S, então eu estou falando da reta R e da reta S. Quando eu colocar o vetor em cima, eu estou dizendo que o vetor R e o vetor S, ou seja, é o vetor que determina a direção dessa reta R. S com esse fecho aqui significa que é o vetor que determina a direção da reta S, tá? Respectivamente. Então, eu vou pegar além das duas retas desses dois vetores diretores, eu vou pegar um ponto de R, tá? Ou seja, um ponto na reta R. Lembra quando a gente definiu reta? O que foi que a gente pegou? Olha, determine a reta R que passa por A e tem direção de um vetor V, sei lá, tá? Então, é a mesma coisa aqui. Nesse caso aqui eu estou pegando um ponto A e aqui a gente está tomando o vetor R. Então, poderia dizer que a reta R é uma reta que passa por A e tem direção de R. A reta S é uma direção que passa por S, ó, peguei um ponto B em S e tem a direção de S, tá? Perfeito. Então, podemos ter exatamente as seguintes conclusões. Observe o que eu fiz, tá? O que eu tenho aqui? RS, duas retas. Eu tenho os vetores diretores dela e um ponto em cada um. A em R e B em S, tá? Perfeito. Agora eu vou começar a estudar. Por aquele teorema lá, eu poderia dizer que essas duas retas, ou elas vão ser paralelas, né? Ou seja, ela não tem ponto em comum, ou elas não seriam paralelas. E aí a gente teria, digamos assim, o fato de que elas poderiam ter ou um único ponto em comum, né? No caso dela ser de concorrente, ou elas poderiam ser reversas e estar em planos distintos, tá? Perfeito. Então, vamos analisar. Então eu posso ter dois casos. O primeiro caso é o caso em que R, ou seja, o vetor R é paralelo ao vetor S. Ou seja, então a gente teria a direção da reta R paralela à direção da reta S, certo? Se isso acontece, então as retas, claramente, elas só podem ser duas coisas, tá? Então, por exemplo, tu tem duas retas. R, tá aqui, vamos pegar isso aqui. Tu tem duas retas, R e S. Aqui, tu vai ter, por exemplo, um vetor, né? O vetor R. Ou seja, e aqui tu teria um vetor, por exemplo, S, tá? S. Então, esses dois vetores são paralelos. Então, claramente, ou a reta, elas vão ser paralelas, né, distintas,
ou seja, elas não vão se tocar. Nesse caso, se as retas não se tocarem, o que acontece? Esse ponto A aqui, que é um ponto arbitrário de R, ele não pode pertencer a S, e vice-versa. O B, que é um ponto arbitrário de S, não pode pertencer a R, tá? Então, nesse caso aqui, que os vetores diretores são paralelos, a gente tem dois casos. Ou as retas são paralelas distintas, tá? Quer dizer, paralelas coincidentes, ou seja, nesse caso, um estaria em cima do outro. Se um estaria em cima do outro, o que acontece? A pertence a S ou B pertence a R, tá? Perceba bem que a gente está fazendo meio que uma análise aqui, tá? Se as retas são coincidentes, então é como se eu pegasse essa reta S e colocasse aqui. Então, para mim verificar isso, bastaria que, por exemplo, eu pegasse um ponto de uma e verificasse que estava na outra, tá? Pegava um ponto de R e verificava que estava em S. Pegava um ponto de B pertencente a S e verificava que estava em R. Então, basicamente, é isso que está acontecendo aqui, ó. Elas vão ser paralelas coincidentes quando A pertence a S. Note que o ponto A eu peguei em R. Então, embora eu tivesse pegado ele em R, aí eu verifico que o A também está em S. Então, isso também está me verificando que elas são coincidentes. Ou eu poderia também pegar o B, note que o B inicialmente eu peguei em S. Aí eu verificaria que o B estava em R. Note que eu estou fazendo novamente a mesma coisa, tá? Estou pegando o ponto de S e verificando que está em R. Ou então pegando o ponto de R e verificando que está em S, tá? Então, observe isso. Então, nesse caso, eu teria esses dois casos. Quando os vetores... Então, a primeira coisa que eu ia fazer era perceber quem era o vetor diretor de R, perceber quem é o vetor diretor de S. Aí eu verifico, esses dois vetores são paralelos dentro daquelas definições que a gente já conhece, tá? Ah, eles são, perfeito. Então, essas retas só podem ser duas coisas, ou elas são coincidentes ou elas são distintas. Quando elas vão ser distintas? Se, por exemplo, o A que eu peguei aqui em R, ele não pode pertencer a S, tá? Ou seja, então tem um ponto em R que não é ponto de S, então elas são distintas. Ou então o B que eu peguei aqui em S não é ponto de R, tá? Ou seja, tem um ponto em S que não é ponto de R, tá? Perfeito. Vamos lá. Então a gente tem esses dois casos. Ou elas são coincidentes dentro dessas condições. O ponto de R é ponto de S e o ponto de S é ponto de R, tá? Perfeito. Então, espero que tenha entendido. Agora tem o caso também que você pode entender, por exemplo, você tem os vetores, certo? R, os vetores diretores, R e S, tá? Que tu tomou lá inicialmente. Aí você verifica que, na verdade, o vetor R não é paralelo ao vetor S. Perfeito. Então, se ele não for paralelo, você já exclui os dois casos acima, ou seja, não são paralelas coincidentes nem paralelas distintas. Então, quais casos sobram? Ou elas vão ser concorrentes, ou elas vão ser reversas, tá? Ou elas vão ser concorrentes, ou elas vão ser reversas. E aí, como vou verificar quais dos dois casos acontece? Aí, presta atenção. Você vai pegar o vetor diretor de R, o vetor diretor de S e o vetor formado pelo ponto AB. Ó, note que o ponto A pertence a R e o ponto B pertence a S. Aí você pega esse vetor e pega esses dois pontos e determina um vetor, AB. Para que elas sejam concorrentes, esses três vetores precisam ser copranares. Porque se esses três vetores fossem copranares, pessoal, o que estaria acontecendo em verdade, né? Você estaria que essas duas retas estariam no mesmo plano, tá? Então, por exemplo, tu tem a reta R e S, tá? Então, essas duas retas estariam no mesmo plano, tá? Aí, por exemplo, tem um ponto A aqui e um ponto B aqui. Aí você pegaria um outro vetor AB, tá? AB. E aí aqui tem, por exemplo, uma direção de um vetor da reta E, aqui tem uma outra direção, tá? Da reta S, enfim. O fato é, se esses três vetores forem copranares,
Então, significa que a reta é concorrente, as retas são concorrentes, ou seja, elas vão se tocar num único ponto, certo? Perfeito. E como a gente verifica que 3 vetores são coplanários? Aí vocês precisam lembrar lá das aulas anteriores, tá? Mais precisamente na aula de produto misto, eu dei uma definição também. Existe, na verdade, eu dei várias abordagens de como a gente verificar que esses 3 vetores são coplanários. Mas no produto misto, eu disse que para que 3 vetores sejam coplanários, o produto misto, que eu ainda tenho assim, R, S, AB, precisa ser 0. Só que o produto misto nada mais é do que o determinante desses vetores, tá? Então, em particular, eu tenho que, para que essas retas sejam concorrentes, o determinante desses 3 vetores precisa ser 0, certo? Precisa ser 0. E quando elas vão ser reversas, pessoal? Quando o contrário acontece, tá? Então, elas vão pertencer a planos distintos quando esses vetores não são coplanários, tá? Então, se não são coplanários, elas não estão no mesmo plano. Significa que as retas não estariam no mesmo plano. Então, significa que as retas estariam em planos distintos. Logo, elas seriam reversas. Então, para ser concorrente, o determinante do vetor diretor de R, de S e o vetor determinado pelos 2 pontos A e B, onde A pertence a R e B pertence a S, precisa ser 0. Para ser reversa, esse determinante precisa ser diferente de 0. Então, note que no caso em que os vetores diretores não são paralelos, então elas vão ser concorrentes ou reversas. Quando isso vai ocorrer? Se o determinante desses 3 vetores for 0, concorrentes. Se o determinante não for 0, reversas. Tá? E é assim que a gente vai determinar se a reta é concorrente, se não é, se é reversa, tá? Então, eu espero que tenha dado para entender essas definições. Mas vamos entender melhor agora com os exemplos, tá? Então, ó, exemplo 1, estude a posição relativa das retas. Aí eu estou dando 2 retas, tá? Ó, a reta S é uma reta que está dada na forma aqui. Que fórmula é essa, pessoal? Na forma vetorial, tá? Equação vetorial da reta, observe. Precisamos relembrar, tá? E aqui, ó, a gente tem uma equação da reta que está dada exatamente na forma reduzida, né? Ou seja, você está escrevendo a variável x e z em função de y, certo? Então, a gente tem 2 retas aqui, tá? Tem 2 retas. Ó, esse x grande aqui que eu coloquei, na verdade, nada mais é do que aquele... Esse x grande, na verdade, é um ponto do espaço qualquer, tá? Ou seja, tem os componentes x pequeno, y, z, tá? Então, eu poderia escrever, na verdade, assim. Os pontos dessa reta são os pontos x, y, z, que são dados dessa forma. Eu só estou representando por x grande, tá? Perfeito. Então, ó, pessoal, note o seguinte, que na reta S, eu poderia fazer, digamos assim, uma mudança de variável aqui, ou seja, o que a gente faz? Eu chamo y de t, tá? Y igual a t. Então, fazendo y igual a t, eu tenho que x vai ser 9 menos 2t, porque eu estou fazendo y igual a t. O y eu já estou fazendo igual a t, então y vai ser igual a 0 mais t, tá? E z vai ser exatamente 3 menos y, porque y é igual a t. Ou seja, então z menos 3t. Onde t é um número real qualquer. O que eu fiz? Na verdade, eu reescrevi a reta S na sua forma paramétrica, tá? Paramétrica. Equação paramétrica da reta, tá? Então, eu meio que reescrevi a equação S, a reta S. Tá? Por que eu escrevi na forma paramétrica, pessoal? Porque na forma paramétrica eu meio que consigo determinar quem é o ponto, um ponto que essa reta passa diretamente, e consigo determinar qual é o vetor diretor dessa reta. Não sei se vocês ainda se lembram, tá? Mas é interessante ver as aulas passadas. Por exemplo, eu provei que aqui, esses valores aqui, ó, são exatamente o valor de A, B, C, tá? Esse ABC forma o vetor diretor
da reta S, ou seja, é o vetor que naquela época era o vetor V, né? Nesse caso aqui A é menos 2, B é 1 e C é menos 1. Então, meio que eu já determino que a reta S teria como vetor diretor esse vetor S aqui, que é menos 2, 1 e menos 1, tá? E qual é o ponto que ela passa? Um ponto, por exemplo, um A pertencente a essa reta. É simples, né? Basta tu fazer t igual a 0, tu tem aqui 0, aqui 0, aqui 0, fica x igual a 9, y igual a 0, z igual a 3. Então, por exemplo, essa reta passaria por um ponto B, que é igual a 9, 0, 3, tá? Então, é dessa forma que eu vou analisar. E a reta S, pessoal, ela já está completamente determinada, porque lembra lá a equação da forma vetorial? É P, que era esse cara aqui, é igual a A mais TV, tá? Mais TV. Mais TV. Então, quem é o V, na verdade? É esse vetor aqui, ó. Ou, para mim, aqui eu tô chamando ele de R, tá? Até colocar aqui, mais T, R. Então, nesse caso aqui, o vetor diretor dessa reta é esse cara aqui, R. E esse aqui é o ponto em questão, que já vem dado, tá? Ou seja, aqui é o ponto A que pertence à reta. Ou seja, basta fazer t igual a 0, que essa parte aqui soma e fica simplesmente ponto A. Então, eu estou recordando novamente para vocês, nos próximos exemplos já não vou fazer isso, tá, pessoal? Tá, perfeito. Então, ó, na reta S, na reta R eu tenho que esse ponto aqui é o vetor diretor, ou seja, tem a direção desse vetor, e o ponto A pertencente à reta, esse cara aqui. Na reta S, olhando aqui, esse cara vai ter como vetor diretor exatamente menos 2, 1 e menos 1. E o ponto B que ela passa é exatamente B. Por que eu fiz isso, pessoal? Porque note que os casos que eu estava analisando acima, eu preciso exatamente dos dois vetores diretores e de um ponto em cada uma delas, tá? Então, agora eu vou partir para a análise. A primeira coisa que eu vou verificar é o quê? Se os dois vetores são paralelos, tá? Então, verificando se os vetores são paralelos, observe o seguinte. Olha só os dois vetores, pessoal. Eles são o mesmo. Ou seja, menos 2, 1, 1, menos 1, 1. Ou seja, os dois vetores são iguais, tá? Se eles são iguais, eu poderia escrever, por exemplo, R igual a 1S, por exemplo, tá? Então, isso significa que esses dois vetores são paralelos, tá? Então, A é paralelo a S, tá? Se ele é paralelo a S, pessoal, qual é o caso que eu tô? Eu tô nesse caso, então eu tenho duas possibilidades para essa reta. Ou elas são coincidentes, ou elas são distintas. Como é que eu verifico se elas são? Então, eu já sei que eu tenho um ponto, eu já sei que A pertence a R. Então, eu vou verificar, por exemplo, que A pertence a B, tá? Perfeito. Então, ó, note o seguinte, o ponto A aqui que eu tomei, ele está em R, tá? Esse é um ponto de R, tá? Para verificar se esse ponto A pertence a R. Só que o A não pertence a S. Por que o A não pertence a S, pessoal? Vamos entender. Ó. Observe. Se eu substituo no lugar do x, y, z, aqui é exatamente o ponto A, que é exatamente x, y, cujas componentes é x, y, z, então por aqui tu teria, ó, o seguinte, que 1, que é a primeira componente aqui do ponto A, seria igual a 9 menos 2t, tá? Por aqui eu teria que menos 1 é igual a 0 mais t. Essas duas já é o suficiente, tá? Então, por aqui eu estou dizendo que... Tira esse mais aqui. Então, eu estou dizendo que t é igual a menos 1. Se eu substituir t igual a menos 1 aqui, ó, t igual a menos 1 aqui, fica 9 mais 2. 9 mais 2, 1. É igual a 1? Não. Então, não é. Então, esse ponto A não pertence à reta S. Logo, o que aconteceu? Eu tenho um ponto que está em R, mas não está em S. Então, as duas retas são paralelas distintas, tá? Então, é dessa forma que você faz a análise. Vamos fazer mais exemplos. Agora, ó, eu vou dar exatamente duas retas. Essa aqui está dada na sua forma simétrica, né? E aqui
é uma espécie de... Também é uma espécie de equação reduzida, né? Vamos entender como é que a gente pode proceder aí, ó. Na reta S, aí, novamente, você precisa relembrar as coisas, tá? O que a gente tem lá, pessoal? Na reta S, o vetor diretor da reta são exatamente os valores que aparecem aqui embaixo, ó, as componentes A, B e o cara que aparece aqui embaixo, tá? 1, nesse caso. Qual é o ponto que a reta passa? São exatamente, ó, a função é x menos x0. Então, aqui seria menos 3, por exemplo. Seria menos, tá? Então, esse cara, e aqui seria 0, né? Porque ficaria z menos 0. Então, analisando essa reta S, eu ainda até fiz aqui a escrita dela na forma paramétrica, mas nem precisava, tá? Poderia fazer análise dessa forma mesmo. Bem, note, a reta S, ela é uma reta cujo x, ele tem como componente x0 exatamente menos 3, e a primeira componente do vetor é 2, então mais 2t. Aqui no y tem, ele passa pela componente no y0, cuja componente do y0 é 1, tá? E tem a direção, no caso aqui, do vetor, cuja componente do do b é 4t. E aqui, no caso, ficaria z menos 0 sobre 1, tá? Então, aqui ficaria exatamente z igual a 0 mais 1, certo? T. Para t pertencente a R. E aí, fazendo essa análise, você já consegue fazer mais... tirar rapidamente quais são os vetores diretores e qual é o ponto que ela passa. Tá, mas vamos analisar a reta S, que é mais complicada um pouquinho. Note que a reta S ela é dada por esse sisteminha aqui, tá? Então, ó, aqui eu posso isolar o y. Passando o y para cá, eu chego que y é igual a 2x mais 7, tá? Agora vamos tentar isolar z em função de y. Perfeito. Aí, ó, daqui, o que eu faço? Eu passo menos 6z para cá e passo menos 2 para cá. Então, fica que 6z vai ser igual a x mais y mais 2, tá? Só que por aqui eu já sei quem é y, certo? O y é 2x mais 7, certo? Ou seja, eu isolei o y em função de x. Eu vou tentar isolar o z em função de x também, corrigindo o que eu falei agora. Então, ó, no lugar do y, eu vou colocar aqui 2x mais 7, certo? Aí, fazendo a conta aqui, ó, x mais 2x, 3x. 7 mais 2, 9. Então, fica 3x mais 9. Eu posso até colocar 3 em evidência aqui. Fica 3 vezes x mais 3. Porque 3 vezes 3 dá 9. Perfeito. Aí, note que eu posso pegar esse 6 que está multiplicando aqui e passar dividindo. Fica simplesmente aqui 6 dividido para 3 dá 1 sobre 2, né? 1 sobre 2. Então, fica 1 sobre 2x mais 3 sobre 2. Então, note que eu escrevi tanto o y quanto o z em função de x, tá? Logo, eu posso escrever dessa forma, igual como eu fiz anteriormente, na sua forma paramétrica, né? Já analisando os valores, fazendo, por exemplo, x igual a t, né? Faço x igual a t. Então, x é 0 mais t. No lugar do x, eu coloco t. Então, fica simplesmente 7 mais 2t. 3 sobre 2 mais 3 sobre 2 mais 1 sobre 2, t. T pertencente a real. E aí a gente já consegue identificar, né, quais são os vetores aí diretores, tá? Logo, para a reta S, olha a nota reta S. R, desculpa, ela passa por esse ponto aqui, ó, né? Passa por esse ponto, menos 3, 1, 0. E tem a direção desse vetor aqui, ó. 2, 4, 1, né? 2, 4, 1, que é o que está multiplicando t, tá? 2, 4, 1. Então, tá aqui, a reta R, ela tem a direção desse vetor, 2, 4, 1, e passa por esse ponto. Aqui, a reta S, ela passa por esse ponto aqui, ó. Tá? 0.
0, 7, 3 sobre 2. E tem a direção desse vetor aqui, ó. 1, 2, 1 sobre 2. Tá? Note que tem um 1 aqui na frente. Então, 1, 2, 1 sobre 2, certo? Perfeito. Definindo exatamente esses caras, aí verificamos que os dois vetores vão ser ou não paralelos. E aí observa, note que o vetor R, que é esse aqui, tá? O vetor R tá aqui. Aí eu posso colocar 2 em evidência aqui. Colocando 2 em evidência, aí para voltar para cá, ou seja, a multiplicação de um escalar por um vetor, como a gente faz? Então, ficaria 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes meio, 1. Então, observe que eu posso simplesmente fazer essa operação, certo? E aí, o que eu estou escrevendo? Esse cara aqui, se você observar, ó, olha aqui, é exatamente o vetor S. Então, eu tenho que R igual a 2S, ou seja, eu estou dizendo que R se escreve como combinação linear de S, logo ele é paralelo a S, tá? Então, ó, note que R é paralelo a S. E a gente já sabe que o ponto A, ele está em R. Agora, vamos verificar se esse A também está em S. Olha, note que A pertence a S. Por quê? Pois, para esse ponto A aqui, que é dado dessa forma, a gente já sabe, vem exatamente o seguinte, eu verifico se as condições, se a equação é satisfeita, que é essa. Ó. Então, no lugar de x, y, z, eu vou colocar exatamente as componentes do ponto, certo? X, y, z aqui, tá? Então, fica menos 3 igual a 0 mais t, 1 mais 7 mais 2t, 0 igual a 3 sobre 2 mais 1 sobre 2t. Por aqui eu já tenho que t igual a menos 3, tá? Perfeito. Agora, para t igual a menos 3, as outras equações aqui são satisfeitas? São, porque, ó, fica 1 igual a 7, 2 vezes menos 3. Quanto é que dá aqui, pessoal? 2 vezes menos 3, menos 6. 7 menos 6, 1. 1 igual a 1, tá? E para cá, ficaria 3 sobre 2 mais 1 sobre 2 vezes menos 3. Então, ficaria menos 3 sobre 2 mais 3 sobre 2, que é 0. Então, esse ponto satisfaz a equação S. Isso significa que o ponto A pertence a S. O que a gente provou, pessoal? Primeiro, os vetores diretores são paralelos e o ponto A que estava em R, pertence a S. Então, elas são paralelas coincidentes, tá? Perfeito. Vamos continuar aqui, então, com os nossos exemplos, tá? Continuando com os nossos exemplos, vamos fazer mais 2 rapidinho, tá? Então, agora eu vou tomar essas duas retas aqui, tá? Essas duas retas. E aí eu vou fazer algumas manipulações, tá? Bem, para a reta S, observe que daqui eu posso fazer... Tem um menos aqui, tá? Faltou. Tem um menos aqui. Então, eu posso fazer, ó, Z igual a X mais Y, tá? E aí, eu tenho Z igual a X mais Y, jogando Z para o outro lado. E eu tenho essa outra equação aqui. Então, eu vou usar esse fato aqui, tá? De Z ser igual a X mais Y e vou substituir nessa. Então, aqui fica, ó, X menos Y, tá? X menos Y, que é os caras que estavam aqui. E no lugar do Z, menos o Z. Só que no lugar do Z eu vou colocar X mais Y, certo? Aí, como é que fica, pessoal? Ó, note que eu tenho X menos X, que vai ficar aqui. Então, esse cara vai sumir. Aí vai ficar menos Y menos Z. Quer dizer, menos Y menos Y. Vai ficar menos 2Y igual a 2, tá? E aí, como eu tenho 2 aqui passando 2 dividindo, fica 1. Então, fica menos Y igual a 1. Multiplicando por menos 1, fica Y igual a menos 1. Então, eu descubro que o Y é igual a menos 1. Se o Y é igual a menos 1, aqui, ó, é igual a menos 1, então eu posso, por exemplo, pegar esse menos 1 aqui, que era o valor de Y, e jogar para o outro lado, fica X igual a Z mais 1. Então, eu tenho essa equação, ó, X é igual a 1 mais Z, e Y é igual a menos 1. Aí, eu fazendo, por exemplo, Z igual a T, né, fazendo aquela substituição que eu já estou acostumado a fazer, Z igual a T, eu tenho que a reta R pode ser dada de forma paramétrica da seguinte forma. X igual a 1 mais T, que eu estou fazendo Z igual a T. Y, ele é constante igual a menos 1, realmente.
E o Z eu estou fazendo igual a T. Então, tem exatamente essa equação. Essas equações dadas na forma paramétrica. Vamos analisar agora a reta S, tá? Observe, a reta S é dada dessa forma. Ok, então, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar por 2 a primeira equação aqui, tá? E aí, eu chego aqui, ó, multiplicando por 2, fica 4x menos 6y mais 2z, tá? Aí eu vou somar essas duas aqui. Aqui de baixo é só repetir. Por que eu fiz isso? Porque quando eu multiplicar por 2, se eu somar aqui, esse termo de z vai embora, tá? Então, fica simplesmente 4x mais x, 5x, menos 6y mais y, menos 5y, igual a 10 mais 0, que dá 10. Ainda poderia dividir tudo por 5, tá? Então, ficaria x menos y igual a 2, tá? Então, daqui eu tenho, por exemplo, que o x é igual a y mais 2, tá? Aí, o que eu faço? Ou seja, já tenho x em função de y. Eu vou tentar isolar agora o z em função de y. Aí, eu vou pegar esse resultado que eu já tenho para x e vou substituir nessa equação, certo? Substituindo nessa equação, o que eu tenho? X mais y menos 2z, certo? Só que no lugar do x, eu vou colocar quem? Y mais 2. Então, fica y mais 2 mais y menos 2z igual a 0. Meu objetivo é isolar o z. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Passar o 2z para o outro lado aqui. Então, ele vem somando, tá? E aqui eu vou fazer a soma. Vai ficar y mais y, 2y. Então, vai ficar a 2, que já estava aqui, mais 2y mais 2z. Dividindo tudo por 2 aqui, tá? Dividindo tudo por 2, fica simplesmente z igual a 1 mais y, tá? Então, z igual a y mais 1, tá? Então, eu tenho isso aqui, ó. Então, o que foi que eu fiz? Eu escrevi z e x em função de y. E aí, a partir daí, fazendo aquela velha substituição, né? Eu vou fazer y igual a t. Pronto, eu chego nas equações paramétricas, ou seja, o x vai ser 2 mais t, tá? O y vai ser exatamente o t, né? Por que eu escrevo assim, pessoal? Por que eu meio que mudo aqui, ó? Aqui é porque eu não escrevi primeiro o t mais 2, em vez de 2 mais t, tá? Porque a equação paramétrica é dada dessa forma, né? X é igual a x0, por exemplo, que era o primeiro componente do ponto que ela passa, mais a t. O y seria y0 mais bt. O z seria z0 mais ct, tá? Onde esses x0 são 0 e 0 são os componentes do ponto que ela passa. Então, você precisa escrever dessa forma para que você entenda exatamente o que está acontecendo. E esses caras que multiplicam o t, a, b, c, são as componentes do vetor diretor, tá? Então, não vai se perder, tá? Porque as componentes do vetor diretor são os coeficientes que multiplicam exatamente esse t, tá? Tá, aí uma vez que eu já fiz isso, pessoal, aí só fazer análise, né? Por exemplo, para a primeira reta aqui, ó, qual é o ponto que ela passa? Passa no ponto cujas componentes é 1, menos 1 e 0. Note que aqui não tem um termo livre, tá? E qual é o vetor diretor? 1, que está multiplicando aqui. Aqui é 0, né? Poderia escrever mais 0t. Então, 0. E aqui, 1t. Então, passa por 1, 0, 1. Certo? Para essa equação. Então, ó, para a reta R, eu tenho que o vetor diretor é 1, 0, 1. E passa pelo ponto 1, menos 1 e 0. E para essa reta S aqui, ó, qual é o ponto que ela vai passar? Ó, 2, 0, 1, tá? 2, 0, 1. E tem a direção do vetor 1, 1, 1. 1, 1, 1. Certo? E aí, claramente, você observa que esses dois vetores não são paralelos. Tá? Exatamente porque aqui, ó, é 0. E aí, por exemplo, se você fosse analisar, fazendo aquela ideia das componentes, né? Para os dois vetores ser paralelos, seus componentes precisam ser proporcionais. Né? Por exemplo, teria 1 estaria para 1, assim como 0 estaria para 1, assim como 1 estaria para 1. Aqui dá 0. 0 é igual a 1? Não. Então, não são paralelos, tá? Então, a gente tem que R não é paralelo a S.
Aí a gente finalmente chegou no outro caso, né? Ou seja, os dois vetores não são paralelos, então eles vão ser concorrentes ou reversos. Para isso, eu preciso determinar o quê? Esse determinante aqui seja zero ou diferente de zero. Se for zero, então a gente tem que eles são concorrentes. Se for diferente de zero, então é reversa, certo? Perfeito, vamos lá. Vamos lá. Então eu preciso verificar se esse conjunto aqui de vetores, formado por esses vetores, são coplanares. Notando que o vetor AB é B menos A, né? Aí, uma vez que eu já tenho o ponto A e tenho o ponto B, basta fazer essa diferença aqui, ó. Então, 2 menos 1, 1. 0 menos 1 dá 1. 1 menos 0, 1. Então, tá aqui quem é o vetor AB. Então, eu tiro o determinante desses dois vetores, tá? E aí, você observa, pessoal, que tem duas linhas aqui, ó, que são iguais, tá? Duas linhas iguais. Se um determinante tem duas linhas iguais, então ele é zero. Então, nesse caso, como esse determinante é zero, então as retas são concorrentes, tá? E por fim, pessoal, o último exemplo aqui, eu espero que seja bem rápido. Eu tenho duas retas, uma dada na forma simétrica e outra dada na forma vetorial. Que bom que está na forma vetorial, que aí você já tem exatamente quem é o ponto que ela passa, tá aqui, é o B. E o vetor diretor, tá aqui o vetor S, tá? E aqui você já tem também, tá aqui o vetor, tá? O vetor diretor, que é o cara que aparece multiplicando aqui embaixo, e o ponto são exatamente o quê? Note que a forma é x menos x0. Então, como está x mais 1, então note que poderia escrever menos 1. Então, primeira componente é menos 1. Aqui não aparece, então é o 0, tá? Z mais 1, mesma coisa, menos 1. Então, tá aqui o ponto que ela passa, menos 1, 0, menos 1, e tem a direção desse vetor aqui. Então, fazendo isso, pessoal, a gente verifica que os dois vetores não são paralelos, tá? Basta você fazer aquela análise, ó, 2 está para 1, dá 2, 3 está para 2, então 2 igual a 3 sobre 2, não. Então, os vetores não são paralelos. E aí, precisaríamos determinar aquele determinante. Verificando que o vetor AB é B menos A, faz essa diferença aqui, ó. Simplesmente daria menos esse, né? Daria 1, 0, 1, tá? E aí, tirando o determinante, pessoal, aí você precisaria calcular esse determinante aqui, tá? Bem, pessoal, eu posso ensinar para vocês uma outra regra, que a gente até chama de regra do coração, tá? Então, por exemplo, você faz assim, ó. Você multiplica esse com esse. Valor positivo. 2 vezes 2 vezes 1 é 4. Aí você pega esses dois aqui, deu 2, né? Então você completa com o cara que está aqui em cima, o 1. Tá? Tem que ser 3 a 3. Então, isso aqui daria 0, né? Porque tem um 0 aqui. Mas, esse cara aqui, sobrou só um aqui embaixo, então eu completo com esses dois daqui. Então, mais 1 vezes 0 vezes 3. Então, também daria 0. Perfeito. Feito essa parte aqui, ou seja, por baixo, e aí você faz agora voltando, né? Então, agora eu vou fazer assim. Aí você já vem diminuindo. Menos 2 vezes 2 vezes 1 é 4. Então, 2 vezes 2 vezes 1 dá 4. Menos, dá menos 4. Aqui, ó. Já vem fazendo assim. 0 vezes 0. 2, né? Então, completa com esse cara aqui de cima. Como tem 0 vezes 0, dá 0. E aí, aqui, ó. Completa, peguei esse 1, completa com esses dois. Então, 1 vezes 1 vezes 3, dá 3. Então, menos 3, tá? Essa é uma outra forma. Enfim, fica à vontade, use qual você entender melhor, tá? Pode repetir as duas primeiras linhas aqui, tá? Para calcular esse determinante. Pode fazer daquela forma que eu disse, né? Você fixa 1, exclui a linha e a coluna, tira o determinante desses dois, e aí multiplica por esse cara, tá? Enfim, fica à vontade aí para calcular o determinante da forma como você achar melhor, tá? Então, aqui, nesse caso, daria 4 menos 4 menos 3. Esse 4 cancela esse 4, daria menos 3, que é diferente de 0. Se é diferente de 0 determinante, então, segue que as duas retas são reversas, tá? Então, pessoal, o nosso vídeo de hoje ficou um pouquinho, acho, até longo, por causa desses exemplos, que é preciso entender bem, tá? Mas eu fiz um exemplo de cada tipo, tá? De equação.
eu fiz um exemplo de equações em que a posição relativa era exatamente uma reta paralela distinta, uma reta paralela coincidente aí, né? E um exemplo em que as duas retas seriam reversas e um exemplo em que as retas seriam exatamente concorrentes, tá? Então eu espero que a partir desses exemplos que eu fiz, ou seja, vocês tenham entendido exatamente como fazer os demais, tá? Então é realmente um estudo importante, tá? Muitas das vezes a gente precisa para entender duas retas, muitas vezes precisa se encontrar uma solução de uma equação e essa solução é exatamente o ponto de intersecção daquelas duas retas, tá? Então você precisa saber se essas duas retas se interceptam. Se elas se interceptam, elas têm uma solução. Então é muito interessante esse estudo, tá? Espero que vocês tenham entendido. E note que a gente está falando de posição relativa de retas. Nos próximos vídeos a gente vai estudar ainda a posição relativa de uma reta com plano, de um plano, entre dois planos, enfim, tá? Então a gente vai estudar essas coisas aí mais adiante, tá? Até a próxima.